Dando sequência, portanto, teremos agora o terceiro painel, com o tema Formas Alternativas de Contratação, Consórcio de Empregadores, Terceirização e Trabalho Intermitente. Para compor a nossa mesa, convidamos o Dr. Cássio Colombo Filho, doutora Rita de Cássia Pencal Bernardino de Souza e, para coordenar os trabalhos, o excelentíssimo desembargador do TRT de Campinas, Dr. Gerson Lacerda Pistori. Bom, boa tarde, vamos lá. Nós temos agora o nosso painel terceiro, que trata de formas alternativas de contratação, consórcio de empregadores, terceirização e trabalho intermitente. Nós temos aqui à mesa dois dos nossos palestrantes que irão apresentar as suas ideias para a devida discussão. A primeira, por uma questão de noblesse oblige, a doutora Rita de Cássia Pencal Bernardino de Souza, que é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, que exerceu advocacia até ingressar no segundo concurso para juiz do trabalho, substituto TRT 15, tomou posse em 1990, quando tinha apenas 10 anos. Não é? Exerceu a magistratura em várias varas do trabalho, tendo sido promovida por merecimento em 93, como juíza-presidente da Junta, então, de Conciliação e Julgamento de Birigui. Ativou-se, lá que a senhora aprendeu a jogar beribol. Certo? Ativou-se por muitos anos no Fórum Trabalhista São José do Rio Preto, aqui, e tendo, inclusive, participado ativamente na construção da sede do Fórum. Conselheira fiscal da Matra, 97, 99, 94, 95, foi substituta no TRT 15 desde 98 e promovida por merecimento em 2010 como desembargadora do trabalho, como atua atualmente. No biênio 2012-2014, foi presidente da segunda turma, faz parte do Conselho Editorial da Revista Tribunal, é conselheira da Escola Associativa ESMAT 15, e no biênio 2013-2015 foi membro da Comissão de Prerrogativas da Matra 15. Fez parte de várias comissões, atualmente faz parte da Comissão de Vitaliciamento e Responsabilidade Socioambiental do Tribunal. Foi eleita como membro do órgão especial nos biênios 2010-2012, 2014-16 e 2016-2018. Vou apresentar o Dr. Cássio em seguida, após a manifestação da doutora Rita, mas eu queria dizer que é com grande honra apresentar a doutora Rita, já que, desde que quando ela começou a trabalhar, ela já começou a trabalhar, e uma das primeiras varas que ela trabalhou a primeira vara que trabalhou foi lá em Jundiaí, exatamente, onde eu era juiz na época. E o tempo passa, ela tinha 11 anos quando foi trabalhar em Jundiaí. Eu me lembro, novinha. Trabalho infantil. Quase, praticamente. E o tema da doutora Rita, conforme nós destacamos, é em função da própria situação que envolve o aspecto rural e as atualizações que todos esses percalços e modificações têm surgido. E a partir daí eu peço que a doutora Rita tome a palavra para que nós possamos desfrutá-la. Muito obrigado. Boa tarde. É um prazer poder dividir este painel com o brilhante desembargador Cássio Colombo Filho, desembargador, professor experiente, que trará informações relevantes e atuais, certamente. Eu agradeço a oportunidade para expor nesse evento, que faço com muita satisfação, que já me sinto um pouco riopretense. Trabalhei muitos anos aqui como magistrada, constituí minha família e aqui ainda resido. Então, eu tenho uma identificação muito forte com a cidade. E também tive o privilégio de participar do mesmo evento em 1998, na primeira edição feita aqui nesta cidade, o que me honra mais uma vez. Saúdo o desembargador Gerson e os demais presentes. Hoje eu estou trazendo alguns apontamentos sobre as novas formas de relação de emprego. Trago alguns apontamentos que eu fiz, mas acredito que sejam algumas impressões, porque vamos ainda ter que discutir muito este tema.
Eu gostaria de lembrar brevemente que, no Brasil, os direitos trabalhistas só começaram a ser reivindicados quando foi iniciada a industrialização, já que antes utilizávamos do trabalho escravo, até 1888. E depois começamos a trabalhar também com o trabalhador imigrante. Neste período, alguns regramentos foram necessários, mas, na verdade, a consolidação, a CLT, que seria a consolidação dos regramentos e a inclusão de novos, foi sancionada pelo presidente Getúlio Vargas em 1943. Os direitos trabalhistas, então, estavam regidos por essa consolidação. Tiveram algumas modificações, mas, na década de 80, estávamos saindo de um período autoritário e com muita restrição de direitos, e, naturalmente, a Constituição de 88 refletiria um momento de passagem de um país com imensa desigualdade para um futuro promissor. Ou seja, a Constituição Federal de 88 reflete o país que nós gostaríamos de ter, o país que nós gostaríamos de ser. E, mesmo assim, o país desenhado pela Constituição Federal de 88, nessa quase 3 décadas, não conseguiu reduzir as desigualdades que pretendíamos, mas valorizou, ao menos, os direitos sociais, alçando-os a direitos fundamentais. Não é de hoje que o governo brasileiro tem tentado modificar a CLT, sob o argumento de que foi idealizada para um país que era essencialmente agrícola. A população morava no campo e estava se transformando em um país industrial. E hoje a CLT, como idealizada, não combinaria com um país urbano, com economia de serviços e tecnologia. Afirmam ainda que a liberdade de escolha, a liberdade de contratação é uma realidade e faz parte da globalização. Contudo, continuamos um país de desigualdades, mesmo sob o comando da Constituição Federal de 88. E a política de participação mínima do Estado como regulador dos contratos não fará que modifiquemos nosso status. Ao contrário, já que regras regulatórias visam minimizar a desigualdade de forças entre empregado e empregador. Atualmente, há um discurso fortemente restritivo de direitos sociais, sob o falso argumento de que o crescimento econômico está sendo prejudicado por esses mesmos direitos sociais. Digo que se trata de um argumento falso. Sem direitos sociais, sem diminuir a desigualdade, não há espaço para crescimento econômico e nem desenvolvimento econômico. Não encontrei em qualquer literatura atual correlação entre restrição de direitos sociais e crescimento da economia. Ora, temos que produzir, mas temos que ter consumo. Se eu reduzo a remuneração da classe trabalhadora, não haverá recursos para consumo. Isso me parece bastante claro. Não precisamos nem ser economistas para perceber. Não adianta também trazer experiências de outros países, porque cada um tem uma particularidade. Não existe modelo único. Cada país demanda esforços que devem ser avaliados de acordo com suas circunstâncias que o envolvem. Por exemplo, o Brasil sempre foi classificado como um país de vocação agrícola, mas hoje, na era da 4ª Revolução Industrial, se não conseguirmos alcançar na ampliação da tecnologia, vamos continuar com um país em desenvolvimento ou, como chamávamos, subdesenvolvido. Estando na era da Revolução 4.0, que significa globalização, não adquirir tecnologia, precarizar direitos sociais e, igualmente, não se preocupar com o meio ambiente, fará com que o Brasil continue nessa situação tão difícil, com milhões de desempregados, dependente de capital estrangeiro, dependente de tecnologia, perdendo espaço no comércio internacional, ou seja, deixando os brasileiros em desigualdade com os outros povos. Agora, em 2017, as reformas
na legislação trabalhista, trilham esse enfoque de flexibilização, ou seja, menor participação do Estado como regulador dos contratos. As principais mudanças são formas de contratação mais precárias e atípicas, flexibilização da jornada de trabalho, rebaixamento da remuneração, alteração das normas de saúde e segurança do trabalho, limitação ao acesso à justiça e do poder da justiça do trabalho. Esse conjunto de mudanças demonstra um desmonte na tela de proteção social, precarizam as relações de trabalho e promovem um impacto negativo nas receitas da Seguridade Social, que tem como base o cálculo dos rendimentos, dos salários, ou seja, menos pagamento de salários, menos recursos para a Previdência. Segundo os articuladores dessas mudanças, a justificativa de produzir mercadorias com menor custo passa necessariamente por uma redução da remuneração, o que não encontra amparo na realidade. Segundo dados estatísticos de 2011, divulgados pelo IBGE, o custo da mão de obra representava em torno de 15% do valor da mercadoria. E, neste mesmo ano, nós batemos recorde de exportações, o que não justifica a precarização. A indústria afirma que tem que baixar esse custo, mas se esquece que, para baixar o custo, tem que investir em qualificação da produção, tanto no maquinário como na mão de obra. Logo, a desregulamentação do direito do trabalho não fará melhorar a posição nacional frente à competição internacional. Afirmam também que a CLT e a Justiça do Trabalho estimulam a litigiosidade, mas o argumento não se sustenta. Só para ilustrar, no relatório da Justiça em Números do CNJ, do ano passado, 2016, 49,43% das demandas trabalhistas se tratavam de termo de relação de trabalho, verbas rescisórias. Portanto, nós não podemos estimular a litigiosidade. Isso é uma obrigação do empregador. As novas propostas de contratação têm se dirigido para transformar todo trabalhador em um empreendedor, se afastando da rede de proteção social, contrapondo ao trabalho por prazo indeterminado. Contrato por prazo indeterminado com proteção constitucional contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Algumas formas, algumas novidades são o consórcio de empregadores rurais, trabalhador autônomo, contrato a tempo parcial, teletrabalho, terceirização e trabalho temporário e trabalho intermitente. Em 1994, o artigo 442 da CLT, que define a relação de emprego, foi alterado para a inclusão do artigo 442-A, excluindo os integrantes das cooperativas de relação de emprego. As relações de emprego no âmbito rural sempre foram marcadas pela informalidade, com empreiteiros arregimentando trabalhadores, sem contrato formal, o que resultou em inúmeros litígios e a contínua situação de falta de inclusão social. Com essa alteração legislativa, muitos entenderam que esta era a saída para a informalidade no campo, sendo que alguns empreiteiros constituíram cooperativas que abrigaram os trabalhadores rurais. A Justiça do Trabalho foi instada a se manifestar inúmeras vezes, porque as cooperativas estavam em moda nos anos 90. Só que as cooperativas pressupõem afexos societários e não se justifica a contratação de empregados com subordinação, trabalho contínuo, pessoalidade. Muitos empregadores, e nisso incluo a agroindústria, abusaram dessas contratações. As cooperativas e o Judiciário Trabalhista repudiou na mesma altura, concluindo que não haveria como legitimar cooperativa de empregados, considerando as contratações fraudulentas e reconhecendo o vínculo empregatício. Concluindo a dificuldade dos trabalhadores rurais, pessoas físicas, que precisavam de uma alternativa para a gestão de mão de obra, após uma longa discussão da sociedade, o governo admitiu formalmente o consórcio de empregadores rurais, onde os produtores rurais se reúnem através de um contrato formalmente constituído e estabelecem um objeto, tarefas, cotas de produção e salário. O contrato é único, com uma pluralidade de empregadores. O consórcio de empregadores rurais tornou-se uma alternativa legal para afastar a informalidade do campo,
diminuindo a contratação dos empreiteiros gatos e o trabalho rural avulso, contribuindo para a diminuição também do trabalho escravo. A responsabilidade é solidária, com a anotação na CTPS de um nome de um produtor rural, seguindo da expressão e outros. E o INSS reconhece essa modalidade desde 1999. É uma alteração benéfica para ambos os contratantes e a experiência tem mostrado que o resultado é positivo e não há nada a obstar à criação do consórcio de empregadores urbanos, talvez uma alternativa válida para muitos setores. Neste ano, também foi introduzido o artigo 442-B, excluindo o trabalhador autônomo da qualidade de empregado, da mesma forma dos cooperados. O trabalhador deve cumprir formalidades legais e pode trabalhar com ou sem exclusividade, com ou sem continuidade. Pela redação, conclui-se que, estando formalizada a sua condição de autônomo, estará excluído da relação de emprego. A lei tenta atribuir presunção absoluta de que, se o contratado está formalmente instituído, não terá relação de emprego. Penso que é uma porta aberta a fraudes. Logo, lembro que a diferença entre trabalhador autônomo profissional liberal, que é o inscrito em uma ordem ou conselho de classe, com contribuição anual para exercer atividade profissional, e o trabalhador autônomo, que é o que presta serviço com independência e pode não ter qualificação profissional. Provavelmente, essas relações devem gerar muitos litígios, tendo em vista que, embora tenha sido afastada a exclusividade e continuidade, dependerá a análise do vínculo da execução do contrato. Não se cria presunção absoluta diante do princípio da primazia da realidade, que rege o direito do trabalho. Portanto, trata-se de uma presunção relativa, que não precisa ser inserida pela legislação, por trata-se de condição óbvia. Vale lembrar também o contrato de trabalho a tempo parcial. Sem dúvida, a alteração do artigo 58A da CLT, do contrato de trabalho a tempo parcial, foi um grande retrocesso. Foi idealizado na década de 90 para possibilitar mais contratações, já que previa a contratação de 25 horas semanais, sem horas extras. E agora pode ser contratado por 30 horas direto, sem direito às horas extras, ou até 26 horas acrescidas de 6 horas extras. O salário é proporcional. Não há exigência de formalização de contratação de jornada extra e nem a compensação, que é informal. Pode ser feita na próxima semana ou com pagamento junto do mês trabalhado. Muitos pensam que este tipo de contrato não é uma opção para o trabalhador. É sim, o trabalhador se vincula a um empregador por falta de opção, o que me parece verdade, é o chamado subemprego. Ilustrando apenas, a União Europeia, dados da OIT de 2015, demonstram que foram fechados 3,3 milhões de postos de trabalho em tempo integral e, ao mesmo tempo, abertos 2,1 milhões de postos a tempo parcial. O resultado é a manutenção e aprofundamento da precarização e consequente desigualdade social. A admissão de jornada extraordinária no contrato a tempo parcial não é exatamente uma novidade, já que a Lei Complementar 150, de 2015, a Lei do Trabalho Doméstico, já contempla a modalidade, com possibilidade de trabalho extraordinário com 1 hora diária, limitando a jornada em 6 horas. As férias agora são regidas pelo artigo 129 da CLT, que, primeiramente, havia uma redução e não poderia haver conversão de férias em abono. Quanto aos atuais empregados que pretendem aderir a este contrato, a opção deve ser coordenada por negociação coletiva. Aliás, a negociação coletiva para a adoção de tal regime deveria ser regra, já que o sindicato poderia funcionar como um ponto de equilíbrio entre o capital-trabalho, evitando, por exemplo, a contratação de
todos os trabalhadores da empresa com esse regime. A contratação não é vedada para os trabalhadores rurais. Pela alteração legislativa, a jornada em tempo parcial corresponde hoje a 73% da jornada integral. E, em sendo essa diferença tão pequena, parece mais vantajosa ao empregador. Contudo, em qualquer setor, aparentemente é uma vantagem, mas depois de um certo tempo, configura-se em grande desvantagem diante do custo da admissão, treinamento de vários profissionais, além de ser desestimulante para o trabalhador, fazendo com que os trabalhadores qualificados não se interessem pelo trabalho part-time. Provavelmente, vivenciaremos um aprofundamento da desigualdade social na adoção generalizada do part-time. Uma nova roupagem para o trabalho em domicílio, previsto na CLT, no artigo 6º. Agora nós temos novas tecnologias e temos o teletrabalho, que seria trabalho fora das dependências do empregador, com equipamentos de informática e comunicação. Sua característica é um trabalho que pode ser realizado no estabelecimento do empregador, mas, por convenção dos atores, passa a ser realizado fora das dependências daquele. Pode ser na residência do empregado ou mesmo nesses centros de trabalho que muitas vezes vemos hoje. É diferente do trabalho externo, que não pode ser executado nas dependências do empregador. Está em evidência por conta de novas tecnologias e o problema de mobilidade urbana nos grandes centros. Acontece que, por trabalharem fora das dependências do empregador, foram excluídos do capítulo da duração da jornada, ou seja, não teriam direito às horas extras, excluindo também, em tese, faltas abonadas, atrasos ou mesmo abonos parciais de jornada. Deve ser contrato escrito, com anotação na CTPS, e pode ser realizado parcialmente na empresa também, sem descaracterizar o teletrabalho. Só que a jornada pode vir a ser controlada, como, por exemplo, o computador estar ligado na rede de computador do empregador, ou seja, o empregador pode verificar se o empregado está logado, ou mesmo pela quantidade de tarefas que lhe são atribuídas. Quanto à aquisição, manutenção e fornecimento de equipamentos, a lei prevê que as partes resolvam. Esse ponto é bem questionável, na medida em que, se o empregado coloca seus equipamentos a favor do trabalho para o empregador, será que este não está transferindo o risco do empreendimento para o empregado? A adoção desse sistema não é irretratável. Pode ser modificada a critério do empregador. Seria o exercício do poder diretivo, observando-se apenas um período de 15 dias. De comum acordo, só quando passar de presencial para teletrabalho. Outro aspecto que não sabemos as consequências do teletrabalho é quanto ao meio ambiente do trabalho, pois cabe ao empregador, pela lei, apenas orientar o empregado sobre as condições de saúde. E será que é suficiente para a prevenção de doenças ou acidente? A simples declaração de que o empregado se compromete a cumprir as normas é suficiente? Outra presunção absoluta, de que o meio ambiente do trabalhador está inteiramente de acordo com as normas e o mesmo as cumprirá. Trata-se de outra presunção relativa. Neste caso, o descumprimento de normas de saúde e higiene pode até ser considerado uma falta grave, ensejando a dispensa do empregado por justa causa, no caso, a indisciplina. Problema de doenças e acidentes do trabalho acabam trazendo um custo alto para a sociedade, porque custeados basicamente pela Previdência Social, onde todos nós contribuímos. A melhor hipótese é sempre a prevenção, e, nesse caso, a adoção dos critérios de prevenção podem não ter sido adequados. Temos enfrentado a terceirização de serviços de forma ordinária. Os adeptos à globalização e crescimento econômico pelo sistema liberal afirmam que as empresas precisam manter sua especialização para ter ganho de produtividade.
Hoje, a terceirização é vista apenas como redução de custo, e nem se fala em especialização. A jurisprudência rejeitou a terceirização da atividade fim, admitindo-a somente na atividade meio, consolidando seu entendimento na súmula 331 do Coleno TST, mantendo a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço, já que não havia legislação regulamentando a matéria. Nesse ano de 2017, tivemos duas alterações legislativas, a Lei 13.429, a Lei 13.467, que é a da reforma, que admitem a terceirização tanto na atividade meio como na atividade fim, e alterou o trabalho temporário. Na Lei 13.429, aquela de março, que alterou a Lei 6.019/74, a definição de empresa de trabalho temporário, tomadora de serviço, empresa prestadora de serviço a terceiro e contratante, entre outras disposições. Define igualmente o trabalho temporário e os fundamentos para a legalidade do contrato, como sendo necessidade transitória de pessoal permanente ou demanda complementar de serviços. A demanda complementar de serviços foi definida como oriunda de fatores imprevisíveis, ou quando decorrentes de fatos previsíveis têm a natureza intermitente, periódica ou sazonal. Penso que a definição de intermitente, periódico ou sazonal pode gerar controvérsias, porque se trata de risco do empreendimento, por conta da previsibilidade. Definiu também como empresa prestadora de serviço a terceiro o artigo 4º, como sendo pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar a contratante serviços determinados e específicos. Nesse caso, acho que o governo não gostou muito dessas limitações e agora, com a reforma trabalhista, alterou novamente o artigo 4º. 4A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferida pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços, que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Me parece bastante amplo esse conceito. Não há limitação como contratante às empresas públicas e sociedades de economia mista, tendo em vista que são pessoas jurídicas de direito privado. Mas, particularmente, eu penso que não pode ser utilizada para entes públicos, diante da disposição do artigo 37 da Constituição Federal, que é concurso público. O parágrafo 1º do artigo 4A continuou com a redação de março, e assim dispõe. A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata a outras empresas para a realização desse serviço. Importante frisar que, para ser considerada legal, a prestação de serviço deve ser orientada pela prestadora de serviços e não pela contratante. E aí também prevejo muitas fraudes. Eu penso que as alterações acabam restringindo também a contratação de terceirizados de forma ampla, já que a empresa de locação de mão de obra tem que ter capacidade econômica compatível com a execução. E, no meu entender, é na execução do contrato. E deve contratar, remunerar, dirigir o trabalho de seus funcionários, ainda que nas dependências da contratada. Nesta lei, há uma exigência de capital mínimo, capital social mínimo, mas, para mim, isso está completamente desvinculado da capacidade econômica para a execução do contrato. Porque todos nós sabemos que o capital social colocado nos contratos não corresponde à realidade, em regra. A terceirização foi facultada a possibilidade de subcontratar empresas para serviços, chamada quarteirização, mas não está estabelecido o que poderia ser transferido para uma quarta empresa. Outro ponto obscuro que pode gerar polêmica.
Uma grande diferença entre o trabalho temporário e o terceirizado é que, no primeiro, devem ser garantidos os salários e as mesmas condições do trabalhador contínuo da empresa. E, no terceirizado, essas condições apenas podem ser convencionadas, ou seja, não há necessidade de ter o mesmo salário. Aos terceirizados devem ser garantidos apenas atendimento médico e ambulatorial, acesso ao refeitório e medidas de proteção e saúde e de segurança do trabalhador, normalmente porque estão trabalhando nas dependências do contratante. Quanto ao aspecto do trabalho, e a responsabilidade é subsidiária em ambos os contratos. Quanto ao aspecto do trabalho temporário, também modificado pela reforma trabalhista, primeiramente, só poderia ocorrer com duas justificativas: acréscimo extraordinário de serviços ou substituição de pessoal regular e permanente, e por 90 dias. Agora, foi estendido para 270 dias, 180 mais 90, proibindo a recontratação para o mesmo empregador por 90 dias do último contrato. Os demais direitos são assegurados pelo artigo 12 da Lei 6.019, de 74. Considerando esses aspectos, para constituir a empresa, e ainda que não houve reforma tributária, ou mesmo adequação dos impostos sobre essa categoria de empresas, já que a tributação, em geral, tem como base o faturamento, há uma queixa muito grande desse setor de terceirizados, porque a base de cálculo é o faturamento e não essa taxa de administração, essa comissão, que seria o lucro das empresas. Então, como há essa taxação sobre o faturamento, eu acho que vai ser desestimulante, porque, se tiver um volume muito grande de empregados, o imposto vai recair sobre isto. Então, eu acho assim, precoce acreditar que a terceirização está aí ampla e restrita. Eu acho que nós temos restrições. Eu, se fosse empregador ou mesmo advogado, teria bastante cuidado em indicar essa contratação de forma irrestrita. Nós temos ainda um problema de representação sindical, que não foi enfrentado pela nova disposição legal. E o artigo 511 da CLT não foi alterado, que vincularia os trabalhadores ao sindicato da atividade preponderante da empresa. Trata-se, evidentemente, de outra questão polêmica. Mas agora os senhores sabem que pode vir a ter uma medida provisória. Eu li atentamente e trago para os senhores algumas medidas complementares na terceirização. Seria o acréscimo do artigo 4B, parágrafos 1º e 2º, que tratam do aspecto. Quando o contrato de prestação de serviços especializados a terceiros tratar da execução desses serviços em atividade principal, que seria atividade fim, os empregados da contratada serão representados pelo mesmo sindicato que representa os empregados da contratante. Então, talvez seja um alento a vinculação ao sindicato preponderante na empresa. Só que depende de publicação e nós não sabemos se isso ocorrerá. Há duas limitações na contratação, uma relativa à prestação de serviço do empregado e à prestadora de serviço. Há uma limitação para as pessoas jurídicas que não podem ter como sócio pessoas que forem empregados da contratante e nem prestadores de serviço, isso por um período de 12 meses. E também não podem ser contratados empregados da empresa principal, a contratante, por um período de 18 meses. Eu acho que isso também dificulta um pouco para a adoção desse regime. Só que não há previsão de consequência. E eu penso que, por analogia ao artigo 8º da CLT, poderemos usar o parágrafo 6º do artigo 10 da Lei 6.019, que considera vínculo com a tomadora de serviço quando há essa irregularidade. Então, penso que aqui na terceirização também poderemos utilizar dessa forma, considerar o vínculo com a contratante. Na terceirização, também vejo rotatividade de mão de obra, exclusão do direito constitucional de relação de emprego protegida
e que inviabiliza as férias, fruição de férias, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, reduz contribuição previdenciária, esvazia a categoria profissional, inviabiliza a participação nos lucros, promove o rebaixamento de salários, entre outros. Naturalmente, provoca precarização. Eu gostaria de diferenciar também o contrato de facção do contrato de prestação de serviços a terceiros. Isso já é muito comum, é previsto na legislação e também é algo de muito questionamento. O seu conceito original consiste em um contrato de natureza comercial ou civil, em que o contratante pactua com o terceiro o fornecimento de produtos prontos e acabados, sem interferência do contratante. É diferente da terceirização, que é só a prestação de serviços. Mas o que é que acontece? Analisando muito desses contratos, verificamos que há ingerência direta da contratante, há subordinação direta dos empregados e, portanto, constatando a fraude, a contratação é nula, gerando vínculo direto com a contratante. Mas é uma forma de especialização que pode ter um resultado positivo na produtividade da empresa contratante, sem que haja precarização do trabalho. As empresas devem aproveitar os tipos contratuais legais e fazer uso dos mesmos de forma consciente, para não infringir os direitos sociais e nem criar um passivo por descumprimento das normas vigentes. Finalmente, a grande pérola, o trabalho intermitente. O grande foco das discussões hoje. Não era previsto na legislação brasileira, era previsto e é previsto em outros países como Portugal, Itália, Alemanha, Nova Zelândia, Inglaterra e Estados Unidos. Nosso modelo, infelizmente, é adaptado do modelo inglês, que é Zero Hour Contract, previsto desde 96, sendo que não há garantia mínima de serviço, de recebimento de salário, só não pode ser exigida a exclusividade, tal como fomos adaptando aqui. Mas eu gostaria de dizer que são outros países, outras regras, não tem proteção constitucional como a nossa tela de proteção constitucional é grande, e, para mim, ele não tem sentido no nosso ordenamento jurídico. Eu gostaria de lembrar também que é diferente do serviço intermitente previsto na Lei 5589/73, que é do trabalho rural, porque a previsão legal desse artigo está vinculada à atividade, ao serviço, e dentro da mesma jornada de trabalho. No Brasil, a inclusão desse tipo contratual foi justificada como forma de modernização do trabalho, mas não há qualquer fundamento para isso. Na verdade, acredito que, se considerado constitucional e não for devidamente regulamentado, servirá como meio de mutação de empregos estáveis para um contrato precário. O contrato intermitente está relacionado com o tempo. É um trabalho subordinado e não contínuo, ocorrendo períodos de serviço e períodos de inatividade. Está idealizado como um contrato escrito, com estipulação do valor do salário hora, não podendo ser estipulado em valor inferior ao salário mínimo, ou dos que exerçam a mesma função. O empregador deve convocar com um mínimo de 3 dias de antecedência, sendo que o empregado tem que responder em um dia útil, presumindo-se recusa o silêncio. Aqui, eu entendo que é completamente impraticável no campo. Como que vamos avisar aos empregados? Eles vão responder, eu acho que completamente impraticável. Nessa convocação, também tem que ser esclarecida a jornada, que pode ser variável, não é uma jornada fixa. Outro detalhe, se uma das partes descumprir, tanto o empregado como o empregador, paga 50% do valor ajustado para a remuneração daquele serviço contratado. Também é inédito. O empregado pode prestar serviços para outros empregadores e, depois de cada serviço, receberá o valor combinado, férias, 13º, DSR e outros adicionais, se houver.
ele tem carteira assinada e fundo de garantia, mas com garantia de 1 mês de férias por ano, que corresponde apenas à não convocação. Não existe o pagamento de férias para gozo. Trabalhando nessas condições, um empregado terá um período de atividade e outro de inatividade, e não foi restringido a qualquer setor, com exceção dos aeronautas. Não tem limitação de tempo, não tem garantia mínima de horas. O trabalhador fica numa posição de imprevisibilidade completa, tanto de remuneração como de jornada, e como será contado o seu tempo de serviço. O período de inatividade será considerado como uma suspensão do contrato sem remuneração. Eu penso que tal tipo contratual é inconstitucional, com base nos incisos 4, 11, 18 do artigo 7º, 195 da Constituição Federal, diante da possibilidade de pagamento zerado, mensal zerado, multa por falta do empregado, previsão do gozo de férias anuais sem pagamento, totalmente indenizadas, com baixa proteção de seguridade social, entre outros. A renúncia do regramento ao que consideramos tempo à disposição, interrupção e suspensão do contrato, ou seja, tudo aquilo que promove uma melhora na condição social do empregado. Tal modalidade é completamente atípica, sem regulamentação e deve gerar inúmeros conflitos, porque sequer foi concebida para períodos de atividade e inatividade da empresa. E está sendo admitida em qualquer setor da economia e sem assistência dos sindicatos. Será que os empregados com prazo indeterminado não serão substituídos por trabalho intermitente? O governo federal divulgou minuta da medida provisória para regulamentar alguns pontos. E aqui regulamentou alguma coisa. A minuta prevê prazo indeterminado, contratação por escrito para setores só do comércio e serviços que exerçam atividades caracterizadas pela descontinuidade ou intensidade variável. E o período de inatividade do empregado não será considerado como tempo à disposição, mas serão mantidos os direitos, deveres e garantias das partes. Nesse contrato, tem que haver fixação do valor da hora ou do dia trabalhado, sendo que o pagamento não pode ultrapassar 1 mês. Acrescenta que o empregado pode ficar sem ser chamado por 180 dias e o aviso prévio será necessariamente indenizado. E faculta a adoção, e convenção de outros direitos. Mas, mesmo assim, eu acho que essas medidas são insuficientes, já que esse tipo de contratação deveria servir para a inclusão social, como para regularizar os chamados bicos. Trabalho de jovens, sem experiência, e mesmo pessoas com maturidade, que não conseguem colocação, e sempre com acompanhamento dos sindicatos, que podem avaliar as necessidades do setor, evitando a precarização. Acredito que pode haver questionamento, sim, da constitucionalidade do contrato intermitente, porque, fora os aspectos legais já indicados, está ferindo princípios norteadores do direito do trabalho, como norma mais favorável, condição mais benéfica, indobro pró-mísero, primazia da realidade e irrenunciabilidade das regras do direito do trabalho, criando uma figura de renúncia de direitos que é completamente divorciada do nosso ordenamento. Podemos, sinteticamente, resumir nos artigos 9º, 444, 448 da CLT. E mesmo com a possibilidade de inclusão de novas regras, como a medida provisória já mencionada, os seus vícios continuam a atingir o seu âmago. Não importa que outros países, ela é admitida, porque não tem a nossa rede de proteção social. E o nosso país é tão cheio de desigualdades, e assim permanecerá. Diante dessas colocações, que mostram um rumo duvidoso dos direitos sociais, vendo as notícias econômicas, percebo que a nossa economia está acelerando, sem que essas normas estejam em vigência. Parece que tiveram um reflexo mais psicológico do que real.
Isto vem a confirmar que a solução do desenvolvimento e crescimento econômico não está contida em fórmulas mágicas instituídas por leis, e sim com várias dinâmicas econômicas. As relações de trabalho são reflexos da economia, e não a economia reflexo destas. A modernidade, flexibilização, globalização são moldadas por vários aspectos econômicos que passam longe do que vem sendo adotado pelo governo. O pensamento liberal, neoliberal, pressupõe que os indivíduos têm liberdade de escolha, mas é um estilo de capitalismo concentrador de riquezas, o que está levando muito longe o nosso país do welfare state, que seria uma sociedade democrática de bem-estar social, com pleno emprego e limite máximo de capacidade de produção. Continuamos um país em desenvolvimento, que, ao invés de perseguir empregos de qualidade, submete a classe trabalhadora a subempregos, diminuindo a demanda pelo consumo e inibindo os investimentos dos empregadores. Ou seja, os consumidores têm menos para gastar porque ganham menos. E os empresários não definem o investimento, uma política de investimento, porque a demanda está baixa. O que define o investimento é a possibilidade de demanda. Os empresários investem porque pensam que a demanda vai aumentar, e não porque houve reforma trabalhista. A grande preocupação dos países desenvolvidos hoje, diferentemente da nossa, é desvincular a renda do trabalhador assalariado, tendo em vista um futuro próximo que será a substituição da mão de obra por máquinas. A Noruega, país capitalista, tem o maior índice de desenvolvimento humano do mundo e tem um sistema de distribuição de renda para todos os seus cidadãos. Há um repasse pelo Estado de dinheiro anual, que complementa o valor recebido do trabalhador, sendo que a desigualdade entre remunerações, já naquele país, não é muito grande. A Suíça também está experimentando tal distribuição de renda em algumas cidades. Dessa forma, a desigualdade social diminui muito. Pensando assim, quando chegaremos a um país desenvolvido se não conseguimos sequer atingir o pleno emprego? Nós temos uma Constituição Federal que deve ser seguida e melhores condições sociais não podem ser abandonadas. Seria um completo descompasso com o mundo moderno e contemporâneo. Temos que ter senso crítico também. Não podemos acreditar em tudo que colhemos da mídia sem refletir. Mas, mesmo com todos esses aspectos, continuo acreditando em nosso país. Ele terá um futuro brilhante, porque temos um povo entusiasmado e firme nos seus objetivos e reagirá às reformas que carecem de validade ética, porque, certamente, a sociedade, no geral, reputará injustas novas situações e saberá como voltar a perseguir a meta de diminuição das desigualdades sociais. Muito obrigada pela paciência.